Olá, muito boa noite para todo mundo. Com a fogueira acesa e a chaleira esquentando em cima dos tacurus, e estando a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV arranchada nas beiradas do Ribeirão do Jacuaçu, a peonada já vai tirando da sacola a viola choradeira para cantar a moda rancheira e para sapatear o cururu. E começando então a nossa apresentação, a gente faz aqui ao povo desta freguesia a recitação da nossa prosa abrideira do dia. Tomou, papudo, sua valentia era vazia e agora já se acabou. Depois de falar uma bobagem monumental, de arrumar uma encrenca intercontinental e de se fingir de surdo e mudo enquanto seus subordinados tentavam consertar a barbeiragem, o senhor Alexandre Bompard, diretor-geral e manda-chuva mundial do Grupo Carrefour, abaixou a crista e mandou publicar uma carta pedindo desculpas ao Brasil, à pecuária e aos pecuaristas brasileiros. Conforme já é do conhecimento geral, o sujeito em questão provocou uma grande onda de indignação nesses dias derradeiros ao anunciar que o gigante varejista francês não venderia mais carne produzida nos países do Mercosul. Mais do que isso, o fulano lá disse que a gente aqui não tem regras confiáveis de controle sanitário, pondo em dúvida a qualidade e a sanidade do nosso produto de maneira mentirosa e criminosa. A resposta do governo brasileiro e de toda a cadeia produtiva do setor, incluindo os frigoríficos e as entidades representantes dos fazendeiros, foi um verdadeiro coice muito bem dado na empáfia e na truculência do tal diretor do Carrefour, que deve achar que o mundo ainda está debaixo do chicote colonial e que quem manda aqui é ele. O resultado foi que, depois que os fornecedores deixaram sem carne de boi e de frango também, todas as lojas da rede do Brasil, que aliás só não é maior que a da própria França, né? O negócio apertou e o pretensioso diretor, todo poderoso, vendo a viola em cacos, foi obrigado a reconhecer o passo mal dado. Claro que não foi nem por humildade, nem por arrependimento, né? Mas sim porque no ano passado, por exemplo, o faturamento do Carrefour aqui no varejo brasileiro foi de 21 bilhões e 400 milhões de reais. E mesmo falando bobagem da nossa carne, eles gostam muito do nosso dinheiro, né? De qualquer maneira, depois da cartinha de amor fingido, o abastecimento dos supermercados foi retomado. Mas ninguém aqui deve ter a ilusão de que o caso foi resolvido. O problema é que, sabendo que os pecuaristas brasileiros são muito mais competentes que os franceses, o que essa gente quer, na verdade, é evitar a assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, para continuar mamando nos subsídios do governo e não ter de enfrentar os concorrentes mais eficientes. De acordo com dados levantados pela Acrimate, a Associação dos Criadores de Mato Grosso, no balcão do açougue, lá no terreiro deles, a carne francesa custa, em média, o equivalente a R$ 79,00 o quilo, enquanto o produto brasileiro sai por pouco mais de R$ 24,00. Pois então, sendo esta a questão, nem carece de esticar mais a explicação, né? E tendo em vista que o mercado não perdoa a ingenuidade, a gente aproveita a nossa amizade com os especialistas para ajudar o companheiro pecuarista a não sair enrolado na negociação de gado, anunciando a apresentação da nossa conversa com o analista. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estamos aqui para mais uma conversa com o analista e recebemos a seguinte pergunta. O preço da carne está subindo no balcão do açougue e no supermercado. E o consumidor brasileiro está querendo saber de quem é a culpa, por que a carne está subindo. E vem a pergunta final, de quem será? Bom, certamente a culpa não é do pecuarista, porque o pecuarista passou aí desse ano, nós estamos no mês 11, ele passou 9 meses do ano com o preço, com a cotação da arroba do boi gordo lá nas profundezas do inferno, tá? Só agora que o mercado tem reagido, e em todos os países do mundo a produção é subsidiada, é privilegiada, é assistida, né? Diferentemente do Brasil, em que os produtores têm que andar com as próprias pernas, tá? Mas o preço da carne subiu, a turma da Scott Consultoria fez um levantamento, e de janeiro até agora, novembro, sim, a carne subiu.
O filé mignon subiu 2%, então ele está dentro da inflação, mas é claro, esse é um dos cortes mais caros, ele subiu de R$ 89,00 para R$ 91,00. O contrafilé subiu 13%, passou de R$ 48 para R$ 54,00. O lagarto subiu 11%, de 37 para 41, e o patinho subiu 14%, de R$ 39,00 para R$ 45,00. Ou seja, as carnes mais baratas, vamos dizer assim, subiram com mais intensamente do que as carnes mais caras. Ou seja, a carne de dianteiro subiu mais do que a carne de traseiro. E de quem é a culpa, né? Certamente não é do produtor, mas o que a gente pode dizer é que no supermercado, no comércio varejista, a alta que a gente tem assistido é bem menor do que a alta que a gente assistiu na cotação da arroba do boi gordo e na cotação da arroba dos bovinos para reposição. Ou seja, existe aí todo um sistema de segurar o preço, né, de conter o preço justamente para que a carne escoa e para que não pese tanto no bolso do consumidor. Agora, se você pegar um saquinho de batatinha frita, de Doritos, essas coisas todas, você veja lá o preço por quilo dessas coisas, que é puro carboidrato. Então, apesar desses preços em alta, que são altas significativas, prefira a carne bovina, que isso é proteína, é um alimento excelente, e despreze aqueles aperitivos, né? Aquelas coisas cujo preço por quilo ultrapassa R$ 100, R$ 110 e não alimenta nada. E são levinho, né? Um pacotão de ar sem nada dentro. É isso aí, muito obrigado pela pergunta, desejo a todos boa saúde, bons negócios e até a semana que vem. Estando o nosso serviço novidadeiro andando já quase pela metade, a gente pede a licença dos companheiros para fazer aqui um acordo paradeiro, prometendo que o intervalo será ligeiro e é já que a boiada vai estar de volta na estrada. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Não tem ninguém aqui no nosso terreiro e em lugar nenhum do mundo inteiro que esteja mais interessado e empenhado em garantir a mais plena e abrangente sustentabilidade da nossa pecuária do que os próprios companheiros fazendeiros e fazendeiras brasileiros. E nem poderia ser diferente, porque quem ganha a vida na lida de gado não está pensando só na semana que vem, mas muito mais além, lá na frente, no futuro da atividade, para que as próximas gerações também tenham as mesmas oportunidades. O caso é que, para não deixar o carretão parar de avançar nesta direção, é de urgente precisão arrumar jeito de estabelecer o perfeito entendimento com os outros setores da sociedade que, mesmo estando do lado de fora da porteira, também tem esta mesma preocupação. Pois foi justamente com a intenção de ajuntar todo mundo na roda da mesma mesa de discussão que foi criado o programa Boi na Linha. E para esticar uma prosa a respeito de como é que esta ideia está funcionando, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a doutora Luíse Nakagawa, bióloga e coordenadora de projetos em cadeias agropecuárias do Imaflora, o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, que vai participar do programa falando ao vivo por vias internéticas, aqui mesmo da capital paulista. Boa noite, doutora Luíse. É uma grande satisfação receber sua visita virtual. Seja muito bem-vinda aqui no nosso arranchamento eletrônico. E faça o favor de ficar à vontade, porque você está em casa. Obrigada, Sidney. Boa noite. Bom demais estar com vocês aí. Muito obrigado pela presença. Ô, Luíse, para quem ainda não conhece, o que é o Imaflora e o que é que exatamente ele faz? Bom, Sidney, o Imaflora é uma organização não governamental, né? Foi criada, vai fazer 30 anos no ano que vem, né? Foi criado aí depois da Rio 92, muito olhando para a certificação, né, na época. Então, o Imaflora cresceu com a certificação florestal, expandiu para agrícola e hoje, alcançando esses 30 anos aí
de vida, né, expandiu aí o portfólio, então não é só a certificação hoje, mas tem outras frentes de trabalho, né? Hoje a gente está dividido em 3 grandes frentes, uma propriamente a certificação e serviços, né? E vai desde guaraná, café, laranja, produtos florestais madeireiros, até produtos da sociobiodiversidade. A gente tem o Origens Brasil, que está olhando aí para a floresta, como é que a floresta pode, como é que a gente pode preservar e conservar ao mesmo tempo e gerar renda para essas pessoas que estão ali na floresta, e a área que eu atuo, que é a área de clima, né, políticas públicas, e olhando muito para cadeias agropecuárias e como é que a gente consegue avançar aí nessa agenda socioambiental, olhando para a pecuária e para a produção de soja. Então, hoje o Imamaflora, ele congrega essas 3 grandes frentes. Ô Luiz, como é que foi que surgiu essa ideia de criar o programa Boi na Linha e os diálogos Boi na Linha? Então, Sidney, isso aí surgiu desde 2009 com o TAC da carne, né, que depois virou o TAC Carne Legal, né, na Amazônia Legal. E na época, em 2009, os frigoríficos que foram signatários, né, fizeram parte aí do TAC e eles tinham que se adequar aí à legislação, ao Código Florestal, eles começaram a fazer o monitoramento dos seus fornecedores de gado de maneiras diferentes. Então, na hora da gente quantificar, entender a performance, os resultados, né, o trabalho, a atuação, entender como que poderia ser feita a melhoria contínua desse monitoramento, cada frigorífico fazia de um jeito. E isso acabou gerando bastante dificuldade na hora de comparar, né, esses resultados e essas performances entre diferentes frigoríficos. Então, em 2018, o Imaflora foi convidado, né, para unificar essas metodologias, para unificar esses parâmetros, a forma de monitorar, né, usando os mesmos indicadores, os mesmos números, e transformar isso num critério padrão. E aí, a convite do Ministério Público Federal, o Imaflora, que já tinha essa expertise, né, já tinha esse conhecimento de trabalhar com protocolos, com processos, com procedimentos, diretrizes, elaborando guias, aí a gente construiu, então, esse programa Boi na Linha, né, que nada mais é do que trazer diretrizes de como se monitora, né, como que os frigoríficos signatários do TAC vão fazer o monitoramento dos seus fornecedores de gado, dos seus fornecedores diretos de gado, e como é que vai ser feita a auditoria, né, desse monitoramento. E como que a gente olha para dar transparência para esses resultados. Então, a gente trabalha em cima dessa lógica do monitoramento, verificação e da transparência, que é o tal do sistema MRV, né? Então, isso é bastante importante, foi daí que surgiu o programa Boi na Linha, que tem esse nome propositalmente criado, né, com essa dubiedade de que era necessário eliminar os bois na linha, né, colocar todo mundo na mesma linha, com a mesma linha de entendimento de como que era necessário fazer o monitoramento e acabar com esse ruído, né? Acabar com os bois na linha, com essa falha na comunicação. Então foi daí que surgiu o programa Boi na Linha, apoiado pelo Ministério Público Federal. Eles são os guardiões aí do programa. E do lado dos pecuaristas brasileiros, Luiz, e quem são os representantes do setor aí que estão participando, né, efetivamente dessa iniciativa de discutir a sustentabilidade da nossa atividade? Então, Sidney, olhando para o programa Boi na Linha, né, ele foi criado olhando para o ajustamento de conduta dos frigoríficos, né? Então, lá atrás, quando foi criado esse programa, né, o protocolo de monitoramento de auditoria, teve a participação de frigoríficos, né, que eram os maiores ali interessados e impactados, afetados, junto com as principais redes varejistas, né, que comercializam a carne, e com alguns parceiros, algumas organizações aí da sociedade civil, né, para a gente ter esse comum acordo e de como que a gente avançaria nessa agenda. Hoje, a gente tem buscado dialogar cada vez mais com os pecuaristas, né, com os produtores de gado, porque no final das contas é onde está, né, a solução. A solução está da porteira para dentro. Então, se o pecuarista ele entende que
existem formas, né, dele se adequar, dele vender o produto por um preço melhor, dele vender para um comprador melhor, para um frigorífico melhor, que ele tem condições de melhorar a produtividade, isso também é importante e interessa para nós no Imaflora. Então, essa aproximação, né, ela tem acontecido há algum tempo, mas o nosso desejo é que a gente, num futuro muito próximo, a gente trabalhe em rede. Então, assim, estar com o produtor é fundamental, mas hoje o protocolo ele visa especialmente os frigoríficos e os curtumes. Esqueci de mencionar, mas o curtume hoje no Brasil também tem sido bastante demandado, né? De monitorar a sua cadeia, monitorar ali as peças. Então, os curtumes também têm participado ativamente aí desse diálogo, dessa construção. Ô, Luiz, vocês fizeram recentemente em Cuiabá, né, capital de Mato Grosso, a segunda edição dos Diálogos Boi na Linha, né? O que é que foi conversado nessa reunião? Olha, a gente quis fazer no Mato Grosso justamente pelo potencial, pela grandeza, né, do estado como maior produtor, maior exportador, e a gente quis trazer, né, criar esse espaço de diálogo mesmo, de construção coletiva e até de um espaço dos representantes do setor se sentirem muito à vontade, né, para trazer também as suas insatisfações, os seus desafios. Então, a gente quis, antes de mais nada, dar um panorama, né, trazer clareza para o que é o boi na linha, né, o que é o TAC, de onde ele surgiu, quem é que está nessa agenda, quem está trabalhando, né, para avançar na legalidade da cadeia. Esse é o nosso principal, a nossa principal atuação, né, garantir a legalidade junto com o MPF. Então, esse trabalho é o principal, assim, hoje do boi na linha. Trazer também a discussão de como é que a gente olha para o setor produtivo, para a pecuária, como uma grande oportunidade, né, de mercado não só nacional, mas internacional, né? Tem essa discussão toda da União Europeia, de exigências, de requisitos socioambientais, de monitoramento e rastreabilidade. A China também tem olhado com bastante interesse para essa agenda. Então, a gente quis também trazer, né, esses atores aí que lidam com o mercado, com a pecuária mais comercial, né, para dialogar. Um terceiro tema que a gente abordou foi justamente o da rastreabilidade, que é o tema mais sensível, né? E tivemos atores ali, desde CNA, representantes da CNA, representantes da FAMATO, Acrimate, do Sindifrigo, e a gente encerrou o evento com uma mesa sobre reinserção do produtor na cadeia, que para além da gente olhar para como que esse produtor, esse frigorífico vai se ajustar, como é que a gente traz, como é que a gente inclui os produtores que não estão conseguindo se adequar para o jogo, né? Como é que a gente traz esse produtor para a cadeia novamente? Então, esse foi o objetivo aí da nossa segunda edição do Diálogos Boi na Linha no Mato Grosso. Muito bom. Luiz, eu tinha mais umas 10 perguntas para fazer para você aqui, mas você sabe que o nosso tempo é meio curtinho, então eu queria agradecer demais a sua presença. A gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês e voltamos a falar em breve. Obrigado, viu, Luiz? Abração para você e para todo o pessoal do Imaflora. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigadão. Com o derradeiro mês do ano fazendo a curva no estradão e levantando o poeirão para anunciar a sua chegada, aqui no nosso terreiro, o consumidor brasileiro ainda está frequentando o balcão do açougue em grande animação. O comprador estrangeiro está com a fome cada vez mais destampada. E o resultado é que a nossa Praça Boiadeira continua largada na subida da ribanceira. É já que a gente volta, aguarde. Para o companheiro boiadeiro que, como nós, tem um pouco mais de idade, parece até que é verdade, embora seja só uma impressão, que o tempo agora está ainda mais ligeiro, porque o derradeiro mês do ano já está fazendo a curva no estradão, levantando o poeirão e anunciando a sua breve chegada. Assim mesmo, faltando ainda alguns dias para a virada do calendário, em vez de voltar a gostar mais de arroz e feijão com ovo, o povo brasileiro continua animado, sustentando o movimento no balcão do açougue para a alegria e contentamento do dono do estabelecimento. A explicação para este procedimento é que agora já não demora mais nada para o trabalhador receber a primeira metade do 13º salário. E todo mundo sabe que ter carne na mesa é meio caminho andado para a felicidade, né? Por outro lado, o setor exportador continua sendo motivo de um grande assustamento positivo.
sendo que nas 4 semanas já vencidas neste novembro presente, os embarques somaram 179.900 toneladas, com um fortíssimo crescimento de 36,8% em relação ao período correspondente do ano passado. Já o faturamento dos exportadores aumentou 44,9%. Isso porque o preço médio do produto brasileiro foi para 4.863 dólares por tonelada, com uma alta de 5,9% na mesma comparação. Encurtando a história, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 15 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e, de novo, em todas essas praças consideradas, a arroba subiu. Mais uma vez, a lista destas arribadas foi encabeçada por Barretos de Araçatuba, aqui em São Paulo, onde a vaca pulou para R$ 325 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a alta foi geral, com o macho indo para R$ 325 e a fêmea para R$ 305. Aumentou tudo também na região norte, que trabalha agora com o boi a R$ 325 e a vaca a R$ 310. No sudoeste mato-grossense, o macho avançou para R$ 320 e a fêmea para R$ 307. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, os preços novos são R$ 330 para o boi e R$ 312 para a vaca. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a fêmea melhorou para R$ 327. No sul do estado, a vaca está valendo R$ 305. No oeste da Bahia, não tem mais macho abaixo de R$ 320, nem fêmea por menos do que R$ 302. No sul baiano, quem quiser comprar vaca gorda vai ter de pagar R$ 298. No oeste do Maranhão, o reajuste foi só para o boi, que passou para R$ 307. No Espírito Santo, foi a fêmea que subiu sozinha para R$ 310. No estado do Rio de Janeiro, o dono do frigorífico está oferecendo até R$ 345 pelo boi e R$ 320 pela vaca. No noroeste do Paraná, só sai negócio se for com o macho a R$ 340 e a fêmea a R$ 310. E em Santa Catarina, o boi está sendo negociado a R$ 330 e a vaca por R$ 305. Minha compreensão de mundo são os longes verdes vales de silêncio profundo no coração do sertão mais fundo, o voo sereno do gavião no pleno azul do céu, o véu de prata das cascatas que despejam nas serras e nas matas o mistério de águas vindas de dentro da terra. Eu sou só um grão de areia nessa teia da criação, mas tenho certeza de que a natureza, com engenho, beleza e arte, me fez parte do desenho desta concertação. Tendo a verdadeira cultura sertaneja viva e guardada no coração e na intenção de dar uma mínima contribuição para a sua valorização, a gente ajuntou essas prosinhas recitadas aqui no encerramento da nossa empreitada de todo dia, que são de minha própria autoria, organizou tudo e publicou nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Pois então, considerando a proximidade das festividades do Natal e do final do ano, a gente aproveita para fazer esta sugestão aos companheiros e às companheiras, boiadeiros ou não, de dar um presente diferente para os amigos, clientes ou parentes que até já estão cansados de ganhar boné, camiseta e chaveiro, né? Se alguém achar boa essa ideia e quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, que custa pouco mais do que metade de uma roupa de boi, pode me procurar no telefone 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo de desarmar a rancharia antes do romper do dia para ganhar a estrada ainda na madrugada e chegar na freguesia na hora marcada para entregar a boiada, a comitiva faz aqui a despedida, deixando prometida e combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 e às 10h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.